O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, Rogai por nós. vamos sentar-nos, por favor. Nós, neste 27º domingo do tempo comum, escutamos esta parábola de Jesus, que é o Cântico da Vinha. Jesus faz uma clara referência ao livro do profeta Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura. Vou cantar o canto da vinha do meu Senhor. Este canto da vinha é um canto de amor de Deus para o seu povo. Deus constrói por amor a todos nós. Ele faz este mundo por amor. Nós encontramos ali em Isaías 7 verbos faz, que Deus fez. Deus fez algo 7 vezes, assim como na criação foram 7 dias, 7 dias de ações divinas, até a ação de descansar no 7º dia. Assim também este Cântico da Vinha mostra a criação de Deus. Deus poderia fazer o que mais para as suas criaturas, para o ser humano que Deus ama acima de todas as outras criaturas? O que mais poderia eu ter feito? Diz ali o Cântico de Isaías. Nós não poderíamos imaginar o que Deus poderia mais fazer. Aliás, nem os maiores profetas poderiam imaginar com clareza. Os profetas anunciaram que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, mas jamais o ser humano imaginaria
que Deus enviaria o seu próprio Filho, o Filho de Deus. Nós nunca poderíamos criar isso, criar uma história que nós não conhecemos. Afinal, o ser humano nunca conheceu o mistério da Trindade, só conheceu porque Deus se revelou. Então Deus mostrou o seu Filho amado. Ele enviou o seu herdeiro. Jesus vai continuar a parábola a partir disso. A parábola continuando o cântico de Isaías. Ele começa com o cântico, construiu uma vinha, fez nela uma torre, construiu um lagar, etc. E enfim enviou o herdeiro para os vinhateiros, para ver os frutos que eles haviam colhido. Ou seja, o que nós, os seres humanos, havíamos feito com a bela criação que Deus realizou em nós. Se nós honestamente olharmos para a criação de Deus, meus irmãos, nós veremos uma criação perfeita. Santo Tomás de Aquino vai colocar nas provas da existência de Deus, uma das provas é a perfeição do ser humano. O ser humano é perfeito. O ser humano só tem imperfeições por causa do pecado, mas a nossa constituição é perfeita. E é perfeita porque Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança, Ele é perfeito. Olhando para a criação, podemos ver aquele que nos criou, aquele que nos fez assim, de forma tão maravilhosa. Mas o que o ser humano fez com isso que Deus lhe deu? O ser humano escolhe o pecado. Então, quando Deus envia o seu herdeiro, o Filho único, que ninguém poderia imaginar que Deus faria, é a mensagem única do cristianismo. O cristianismo não é uma religião entre outras. Não se pode colocar o cristianismo ao lado de outras religiões. Nós não podemos colocar os nossos líderes religiosos, o nosso Papa, nós não podemos colocar em paralelo com outros líderes religiosos, com mais um homem bom. Não. O vigário de Cristo na terra, o Papa, ele é superior a todos os outros líderes religiosos. A religião cristã é sim superior a todas as outras, porque qual é a religião que tem esta revelação? Nenhuma religião, por melhores conceitos, por melhores mensagens que ela tenha, nenhuma delas pode se equiparar à mensagem do Filho único de Deus que vem até nós. Deus enviou o seu herdeiro. Para quê? Para ver os frutos do que o ser humano havia feito, da criação de Deus. E o que foi que o ser humano fez com o Filho de Deus? Eles o mataram. Vinde, vamos matá-lo para ficar com a sua herança. Vamos matá-lo para ficar com o seu poder. Foi o mesmo que Adão e Eva fizeram. Eles queriam o poder de Deus, portanto, mataram o que tinha de Deus dentro deles. O pecado, meus irmãos, é buscar aquilo que há de Deus em nós e usar este poder divino que há em nós de uma forma totalmente transgressora. E Deus nunca se cansa de enviar o seu Filho. E é tão lógico aquilo que Deus deve fazer com aqueles que são tão ingratos. A ingratidão é um pecado muito grande entre seres humanos, e a ingratidão é milhares e milhares de vezes maior quando nós olhamos para Deus que faz tanto por nós. E com petulância, nós que somos adotados como filhos, podemos ser ingratos com o nosso Pai do céu, que nos criou por amor, que deu a nós, além disso, deu-nos a vida plena e a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. E o que mais poderia eu ter feito? Nós podemos ver o Cristo crucificado, como na Sexta-feira Santa,
nós cantamos os lamentos do Senhor. Que mais podia eu ter feito? Que mais Jesus podia ter feito por nós? Nada mais. A prova máxima de amor, Ele já deu o seu corpo, no seu sangue preciosíssimo, derramado por nós. Não há mais o que fazer da parte de Deus, mas sim da nossa parte, há muito o que fazer. A segunda leitura da carta aos Filipenses vai nos dizer, no capítulo 4, apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Ocupai-vos com o que é bom, com o que é virtuoso, e essa será então a nossa gratidão a Deus. O ser humano tenta rebaixar-se a si mesmo. Na medida em que ele tira Deus do centro de suas vidas, como na história o ser humano tirou Deus, lá já nas revoluções, na Revolução Protestante, na Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Marxista, para chegar até a Revolução Satânica do nosso tempo, tenta tirar Deus, e agora, meus irmãos, tirando Deus, tira também a sua imagem e semelhança, que é o ser humano. Nós vemos no Brasil, aqui o nosso grande país, nosso lindo Brasil, e não estou sendo irônico, mas muito verdadeiro, porque é lindo mesmo, mas nós vemos aqui a lei da iniquidade querendo reinar sobre nós. Nós vemos uma planta valendo mais do que um ser humano. Nós vemos um animal, um ovo de tartaruga, um ovo de siriema, valendo mais do que um feto no ventre de sua mãe. Nós temos que provar que a grama é verde. Provar que o feto de um ser humano é vida. Nós parece que lidamos com pessoas retardadas. As pessoas que nos comandam, parece que elas são débeis. Parece, como pareciam os sumos sacerdotes do tempo de Jesus. Se faziam de bobos, mas eles mesmos deram sua sentença. Eles mesmos, os sumos sacerdotes, disseram: o que fará o dono da vinha com esse povo que não aceita o amor do Deus que envia o seu Filho único? Então eles mesmos, porque é lógico, a sentença está posta. O que fará o dono da vinha? Tirará a graça e dará a outro que for fiel. Se o povo de Deus, o povo que se chama cristão, com o nome de Cristo, se ele despreza, por causa de ideologias, de qualquer outra coisa que seja, o nome poderoso e generoso do nosso Deus, então perderá a graça e atrairá para si e para todo o povo a desgraça. E mesmo aqueles que são inocentes provarão desta grande atrocidade, do fruto da atrocidade que é a morte de crianças nos ventres de suas mães. Nós que somos contra, podemos também provar essa desgraça. Nós também. Nós precisamos impedir. Elevai a Deus orações, ação de graças, súplicas, diz a carta aos Filipenses. Precisamos rezar. E precisamos também agir. Precisamos mostrar em que cremos, em quem cremos, qual é a nossa fé. Porque senão a graça será tirada de nós, de todo o nosso povo, e será dada a um povo que será fiel, que guardará fielmente aquilo que Deus trouxe e o que mais poderia Ele ter feito por todos nós. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.